Tertúlia. Boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de novembro de 2015, sábado. O número do verbete é 3.585. Ele tem 7 páginas, 46 logias e 21 máximos. Dá para ver que é um verbete bem denso, né? O título do verbete é Produmetria Conscienciográfica. A especialidade Conscienciografologia. Quem redigiu o verbete é a nossa veterana verbetógrafa, Tatiana Lopes. Então, a professora Tatiana, ela é graduada em Biblioteconomia, é pós-graduada em Gestão Pública, ela é brasileira, natural de Uberaba, Minas Gerais, é voluntária da Conscienciologia desde 2002, é docente da Conscienciologia desde 2004 e tenepsista desde 2014. E ela é autora do livro Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, que foi lançado em 2015, não é isso? Então vamos aqui à definição. A produmetria conscienciográfica é a quantificação, avaliação, determinação, matematização, medição, mensuração ou metrificação da eficiência, eficácia, rendimento da produtividade pessoal na escrita conscienciológica de artigos, verbetes, livros ou tratados, fundamentada no paradigma consciencial tarístico. Agora na pensenologia. O holopensene pessoal da conscienciografologia, os cognitiopensenes, os grafopensenes, os lucidopensenes, os prioropensenes, os tecnopensenes, os proexopensenes, a formação e manutenção de holopensene favorável às produções conscienciográficas, a autopensenização carregada no PEN, a retilinearidade da autopensenização e lá no final o saldo da grafopensenidade da ficha evolutiva pessoal. Agora na fatologia, a produmetria conscienciográfica, a avaliação do autodesempenho conscienciográfico na atual existência, a aferição da operosidade grafopensênica, a medida da consecução dos autoempreendimentos gesconológicos evolutivos, a vazão produtiva das publicações conscienciológicas pessoais, a contabilidade da produção conscienciográfica pessoal, o levantamento dos produtos mentais somáticos efetivos, o resultado concreto dos autoesforços conscienciográficos, a mensuração do nível de familiaridade com a escrita conscienciológica, a aferição do traquejo pessoal na produção de obras úteis, a verificação da autoridade autoral cosmoética. Nós lemos só algumas linhas, aqui tem muito mais coisas aqui na fatologia, ela tem mais de 20 linhas. Está bem extensa aqui a fatologia. Agora, na argumentologia, tem o item utilidade, onde são apresentados 5 benefícios de aferir o nível de produtividade conscienciográfica pessoal. Depois, na qualimetria, tem mais 6 indicadores quali-quantitativos, visando a investigação das autoproduções conscienciográficas. E na página seguinte, no item variáveis, tem 16 variáveis para análise da produmetria conscienciográfica. É muito material para a gente debater aqui depois. Agora, na remissiologia, nós destacamos conscienciografia, conscienciografologista, continuismo conscienciográfico, equação conscienciográfica, prioridade da escrita e qualificação da autoprodutividade. Também nós lemos só alguns, tem 15 itens aqui na remissiologia. Depois, agora a frase enfática. A produmetria conscienciográfica possibilita o diagnóstico e prognóstico técnico preciso e realista quanto ao autodesenvolvimento da prática da escrita conscienciológica. A questionologia. Você, leitor ou leitora, já utilizou a técnica da produmetria conscienciográfica na análise das próprias produções tarísticas? Quais os resultados alcançados até o momento? A bibliografia específica tem 5 referências.
E agora aqui a mega análise com 20 itens, que é feita pela equipe da Enciclosapiens, que é composta pela Marilene Raganin, Ana Rocha e a Socorro Frazão. São 20 palavras marcantes, palavras-chave no verbete. Tares, rotina, escrita, medida, autoral, resultado, pontuação, diagnóstico, publicação, mensuração, metrificação, planejamento, autodisciplina, levantamento, produtividade, gesconograma, comunicologia, mentalsomatologia, desempenhometria e conscienciografologia. Então, antes da gente passar aqui para as perguntas dos teletertulianos, a gente sempre pede para a verbetógrafa para ela explicar por que ela escreveu esse verbete, o que te levou a escrever. Esse já é... Quantos verbetes já fez? Esse é o 19º. É o 19º verbete, né? Então, boa tarde a todos. A intenção de escrever esse verbete, assim, a ideia, né, de escrever esse verbete é passar para o papel, né, uma técnica que eu tenho utilizado desde o início desse ano, de justamente fazer a medida assim, no dia a dia, né, de como é a minha produtividade, quantas horas eu gasto com escrita, quantas horas eu gasto com pesquisa, justamente para poder qualificar essa produtividade conscienciográfica, né? Você verificar como que qual que é o nível da sua produtividade, justamente para qualificar essa produtividade. E a ideia, né, para começar a fazer esse tipo de levantamento surgiu de um verbete que eu assisti, uma tertúlia que eu assisti do professor Valdo, é uma tertúlia mais antiga, de quando começou as atividades aqui no tertuliário. E ele estava justamente fazendo as pontuações, né, depois de um ano de tertuliário, quantas perguntas ele tinha respondido, quantos verbetes tinham sido apresentados, e eu achei aquilo interessante, assim, eu achei que era uma medida interessante de a gente fazer, justamente para qualificar essa nossa produtividade, aí passar essa tecnologia aqui para vocês. Então vamos aqui às perguntas dos teletertulianos, nosso assíduo verbetógrafo nosso assíduo teletertuliano de Curitiba. Então ele pergunta aqui, professora Tatiana, em Fatologia, página 36, 8ª linha de baixo para cima. Quais as suas dicas otimizadoras para o estabelecimento de rotina intrafísica padrão, a fim de liberar o mental soma para o trabalho construtivo e perdurável? Aqui, ó, o ideal é que a pessoa já tenha a vida mais assentada, né, para ela conseguir ter uma produtividade, ter um continuismo conscienciográfico. Não que uma pessoa jovem não possa ter isso, mas o ideal é que a vida já esteja mais assentada, né? A pessoa já tem uma carreira, já em andamento, a questão financeira já está mais ou menos resolvida, né? Ela não precisa ser aposentada, mas assim, ela não pode ter muitas preocupações no dia a dia. O ideal é que ela não tenha uma rotina muito atribulada, muito estressante, porque senão ela não vai conseguir estabelecer uma rotina de produtividade, de produção escrita. Né? A gente precisa de ter um espaço mental para poder pensar, refletir sobre o que a gente vai escrever. E precisa ter tempo também disponível para isso. Então, você precisa organizar a sua vida intrafísica para que ela seja o mais otimizadora possível, para que você consiga estabelecer uma rotina de escrita. Então, o que eu fiz, por exemplo, eu tomei a decisão em 2013, eu estava fazendo 36 anos, aí eu fiz um balanço, né, da minha Proexis, como tinha sido a minha fase preparatória, e agora que eu estava entrando na fase executiva, quais seriam as minhas prioridades. E eu coloquei como prioridade número 1 a questão da produtividade escrita. E aí eu fui fazendo uma série de arranjos na minha vida, né? Então eu ocupava um cargo, eu continuo na mesma instituição, sou bibliotecária, mas eu estava num cargo que era mais estressante, né, que me exigia mais. Então eu mudei de cargo na instituição, falei com a minha chefe, expliquei que agora eu estava com outras prioridades, que seria interessante eu mudar de área, justamente uma área que me exigisse menos, ocupasse menos espaço mental, que fosse menos estressante, para eu poder me dedicar mais à escrita. Porque assim, o problema não é só de você disponibilizar tempo, você precisa disponibilizar espaço mental para pensar nisso. E se você tiver uma vida muito atribulada, fica difícil, né?
Então, a pessoa, assim, ela fazer um planejamento de como ela pode reorganizar a sua vida visando esse objetivo. Agora, em parafatologia, na página 36, primeira linha. Qual é a principal causa do surgimento da alta sedialidade atravancadora dos neoempreendimentos conscienciográficos? Tem vários, né? Até eu trouxe aqui 2 verbetes que falam especificamente sobre esse tipo de autoassédio. Tem também um artigo da Adriana, da Kátia Aracaki, na revista Scriptor, na número 1, ano 1. Essa revista ela tem disponível, esse número da revista você tem disponível aí na internet. Nesse artigo Autodesassédio Autoral, a Kátia Aracaki coloca vários tipos de autoassédio, dependendo do caso, né, cada pessoa vai ter um, que a pessoa não ajuda a pessoa a fazer o autoenfrentamento da escrita. Tem também o verbete autoindulgência intelectual, que é da Mabel Teles, que ela fala especificamente sobre isso, e a síndrome da inércia grafopensênica, que também tem uma série de autoassédios ali que a pessoa pode ter. Deixa eu ver se eu pego aqui, que aí já ajuda. Vou levantar alguns, né? Quem tiver interesse, dá uma olhada no verbete. Pegar aqui o síndrome da inércia grafopensênica. Então, ela coloca lá uma série de autoassédios, por exemplo, emoções desequilibradas. Então, assim, a pessoa senta para escrever, começa a dar uma agonia. Então, assim, a pessoa precisa verificar o tipo de pensamento que vem à cabeça dela quando ela pensa em escrever. Né? É o quê? O que ela não vai dar conta, que ela não é capaz. Ah, não, o Valdo já escreveu tudo. Então, tem uma série de pensamentos disfuncionais. A Kátia até coloca uns bem interessantes aqui, eu acho que eu vou ler alguns, que aí esclarece. Por exemplo, ela coloca lá, eu não tenho competência para escrever livro. Isso é só para pessoa muito gabaritada, muito inteligente. E aí, ela coloca, né, uma série de argumentos contra esse tipo de pensamento. Eu estou em dúvida quanto ao tema do livro. Então, a pessoa fica eternamente em dúvida sobre qual tema de livro ela vai escrever, e aí não escreve nada. O ideal é a gente escolher um tema, escreve aquele tema, depois vão vir outros. Né? Aquele não vai ser o único livro da vida dela. A pessoa que está escrevendo 4 livros ao mesmo tempo. Então, a pessoa começa a escrever, aí ela tem outra ideia, começa a escrever outro livro, e assim vai, e ela nunca termina nenhum. Né? Esse é um tipo de autoassédio também. Outro, livro sem ver pão, eu prefiro não escrever. Então, a pessoa só quer escrever se for o top do top. Né? Ela não pode escrever sobre as autoexperiências, ela não pode escrever sobre as autossuperações, né? Isso é pouco. Né? Escrever para aposentados. Então, que a pessoa só vai escrever quando ela já tiver a vida, já não tiver mais nada para trabalhar. Se fosse assim, né? Todo mundo que é aposentado na CCCI produziria muito, né? E a gente vê que, na realidade, é mais uma questão de valor. Né? Se a pessoa valoriza a questão... eu não vejo nem que é a questão da escrita. Por exemplo, eu não valorizo tanto a escrita em si pela escrita. A minha valorização é de distribuir esse conhecimento que a gente já tem, que a gente vai acumulando. Né? Já tem 15 anos de conscienciologia, já vivenciei um monte de coisas, já fiz uma série de autossuperações, de recins. Alguma coisa a pessoa tem para passar adiante. Né? Então, a pessoa vai ver lá, na sua história de vida, alguma coisa você tem para passar, alguma ideia, alguma reflexão que você fez. Então, assim, é mais esse valor de distribuir, né, de ser generoso a ponto de distribuir o conhecimento que a gente já tem acumulado. Eu vejo assim que o principal autoenfrentamento de autoassédio é quanto à generosidade mesmo. Agora, em legislogia, na página 38, poderia explicar e elencar algumas das leis da economia consciencial? Esse aqui é bem bacana. Tem um verbete do professor Valdo, que ele coloca assim, que o tempo que você fica lúcido no extrafísico durante as projeções, né? Tem lá o vácuo evolutivo, a pessoa passaria aquelas 8 horas de sono inconscientes, né? Esse é o normal, esse é o padrão. Então, qualquer percentual de lucidez que você fica, ou qualquer quantidade de tempo que você passa lúcido no extrafísico,
é um ganho consciencial, porque você vai estar, durante aquele período, ganhando uma lucidez que você normalmente já não teria. Então, qualquer ganho de lucidez, qualquer tempo que você passe lucidamente no extrafísico, já é um ganho consciencial. E eu extrapolei essa ideia para o dia a dia. Então, assim, o tempo que a gente passa utilizando os nossos trafores, pensando na escrita, utilizando qualquer tempo que a gente passe no dia a dia, escrevendo, né, produzindo intelectualmente, usando o mental soma, é um tempo a menos da gente em autoassédio, é um tempo a menos da gente pensando bobagem, pensando tendo uma patopensenidade. Então, assim, qualquer tempo que você passe fazendo alguma coisa boa, alguma coisa positiva, assistencial, no caso da escrita ainda trabalha a questão da mental somática, da intelectualidade, é um tempo a menos que você tem para usar o subcérebro, para ter patopensenidade. Então, até um combate ao autoassédio, né, que era a pergunta anterior, é justamente você desenvolver atividades de escrita. Agora, numa pergunta de Niterói, nossa também assídua teletertuliana, é a Érica, que ela é uma grande estudiosa de conscienciologia. Então, ela pergunta, na parafatologia, página 36, penúltima linha, poderia aprofundar a colheita intermissiva da safra gesconológica superavitária? Essa colheita intermissiva também tem um verbete do professor Valdo, que é o quê? Aquelas obras que você produziu aqui durante a sua vida intrafísica, quando você dessomar, você vai assistir aquelas consins que estão lendo o seu livro, né? São seus futuros assistidos, né? Você na condição de amparador extrafísico. Então, assim, você vai deixar aquelas obras e no momento em que a pessoa lê a obra, ela faz uma evocação da sua personalidade, ela faz um rapport com você e isso permite que você faça assistência para esses futuros leitores, né? Para esses leitores das suas obras depois que você dessomar. Essa seria a colheita intermissiva. Mas se a gente não deixar um legado aqui na vida humana, né, do que você produziu, você não vai ter como fazer isso lá quando você estiver já como consciex. Né? Então, essa é a ideia, você deixar os produtos aqui na vida humana para depois poder fazer o trabalho de colheita intermissiva durante o período extrafísico. Se alguém tiver alguma pergunta, pode já ir colocando. Nós vamos falar aqui, ó, algumas divulgações. Nós vamos ter o curso Imersão em Ectoplasmia no dia 18 a 20 de março de 2016, aqui em Foz do Iguaçu. É um evento da Ectolab e vai ser aqui mesmo em parceria com o CAEC. Então tem vários, a programação é bem extensa aqui, são 3 dias de curso. O próximo acoplamentário vai ser nos dias 4 a 6 de dezembro, o tema é saúde consciencial. Então, os EPICON são 2 consciencioterapeutas, o Alexander Steiner e o Everaldo Bergonzini. Então, quem tiver interesse também é só procurar aqui o CAEC, recepção do CAEC. A Enciclosapiens e a Editares estão informando que prorrogaram a promoção da compra antecipada do livro 500 verbetógrafos da enciclopédia. Então, continua o desconto até o dia 21 de dezembro. O desconto é de 27%, ele sai de 130 por R$ 95. Depois do dia 21 de dezembro, o desconto acaba. Agora aqui o programa Amigos da Enciclopédia está dizendo aqui, eles estão pedindo que se renove as assinaturas, que nos últimos meses aproximadamente 100 associados deixaram de renovar a assinatura. Então, lembrando que os amigos da enciclopédia que mantêm toda a enciclopédia da Conscienciologia, aqui o tertuliário, as transmissões pela internet, o holociclo, a holoteca. Então, quem puder ajudar, né, vai contribuir para todo esse trabalho aqui da enciclopédia. No dia 5 de dezembro, nós vamos ter uma fotopalestra que é patrocinada é promovida pela IC de intercâmbio. Então vai ser proferida pelo Leonardo Paludetto, Andréa Lindner e Isabel da Conceição. Vai ser sobre viagens à Austrália e ao Japão.
Vamos ter o curso 40 manobras, está tendo um agora nesse final de semana e o próximo vai ser no dia 18 a 20 de dezembro. Então quem tiver interesse é só procurar a CIP. O 11º Fórum da TENEPS vai acontecer nos dias 18 a 20 de dezembro aqui no CAEC. É uma programação também bem extensa. Vai ter o curso pré-fórum de tenepsologia, vai ter um complementário e também vai ter a transmissão online para quem quiser fazer à distância. Então, quem tiver interesse também é só procurar a recepção do CAEC. Então, Tatiana, você poderia na Fatologia, página 36, na 6ª linha, aprofundar essa ideia da aferição do traquejo pessoal na produção de obras úteis? O que eu verifiquei assim é que muitas vezes a pessoa nem sabe que tem uma facilidade, por exemplo, para escrever. Ela só vai descobrir isso na prática. Eu lembro quando eu fiz o programa de verbetografia, né? Eu já tinha escrito alguns artigos para eventos científicos da Conscienciologia, mas quando eu fiz lá o programa de verbetografia, eu vi assim, que eu tinha uma facilidade muito grande para fazer aquelas tarefas, para fazer o verbete, né? Eu via os meus colegas do curso, eu fiz o curso online, tinham mais ou menos umas 55 pessoas que estavam fazendo o curso. Dessas, só umas 15 conseguiam mandar a tarefa da semana, que toda semana você faz um trecho lá do verbete, né, uma sessão do verbete, e aí as professoras corrigem, tal, né, dão feedback. Quando você chega ao final do curso, você está praticamente com o verbete pronto. E me chamou muita atenção, assim, primeiro, o número de pessoas que conseguiam mandar a tarefa toda semana, né, quer dizer, de 55, 15 conseguiam mandar. Então, ali a gente já via a questão da priorização, né, e do autodesassédio que a pessoa conseguiu para poder completar a tarefa da semana. E eu via que eu tinha muita facilidade de fazer aquilo, de fazer aquelas tarefas, quase não tinha nenhuma correção. E ali eu senti uma responsabilidade muito grande, né, que eu pensei assim, se eu tenho toda essa facilidade, e eu estou vendo ali que meus colegas de curso não têm essa facilidade, então eu tenho obrigação, dever de produzir mais, né? Então eu coloquei algumas metas a partir de então. Uma das metas que eu coloquei foi escrever um verbete depois do outro, então eu terminava, a minha proposta é terminar um verbete e já começar outro imediatamente. Então, em média, eu consigo escrever um verbete por mês. E comecei a levar mais a sério essa questão da escrita, né? Então, assim, se a pessoa vê que ela tem uma facilidade, que ela já tem um traquejo natural com o processo de escrita, a responsabilidade dela na produção, na produtividade escrita é muito maior, né? Então, assim, quem já tem esse histórico, muitas vezes já foi escritor em outras vidas, é óbvio que cada um assim, vai ter que escrever, eu penso que é quase que uma cláusula para todos os intermissivistas. Mas aqueles intermissivistas que têm mais traquejo, que têm mais facilidade com escrita, têm uma responsabilidade maior. Eu vejo que, pelo menos na minha opinião, a responsabilidade é muito maior desses que já têm esse traquejo. E uma das maneiras de você verificar esse traquejo é justamente através da prodometria conscienciográfica. Esse verbete seu já é o 19º, né? Sim. Qual então foi a média de produção de verbetes? Então, porque você também fez o livro, né? Eu fiz o livro, né? Depois que eu decidi assim, né? Isso foi no 2º semestre de 2013, tá? Que foi quando eu estava entrando teoricamente lá na fase executiva. Eu levei muito a sério o fato de estar com 36 anos, de estar entrando na fase executiva, eu levei isso muito a sério. Eu fui fui fazer um balanço de quais foram os aportes que eu tinha recebido nessa vida, de quais eram os meus trafores, para ver assim, quais seriam as diretrizes da fase executiva. E eu verifiquei assim, que a maior parte dos aportes que eu recebi nessa vida era justamente na área da intelectualidade. E fazendo lá o curso de verbetografia, eu vi que eu tinha essa facilidade com escrita. Então, eu coloquei a escrita como prioridade máxima, né? Eu tenho as minhas atividades de voluntariado, né? Então, eu estabeleci lá, durante a semana, quantas horas eu tenho o total disponível para o voluntariado. Então, eu tenho, no meu caso, eu tinha 15 horas disponível
no total para voluntariado. E eu considero a escrita como voluntariado. Né? Eu não faço só atividade escrita, eu faço outras atividades também, na IC. Na IC que eu voluntario na Consecutivos, mas eu coloquei como prioridade a questão da escrita. Então, são 2/3 do meu tempo para a escrita, então 10 horas por semana são para a escrita, e 5 horas eu consigo fazer o voluntariado. Fora a TENEPS, que também é um voluntariado, né, e outras questões. Tem as extrapautas também, que eventualmente aparecem. Em média, o que eu consegui fazer priorizando a escrita? Consegui fazer mais 2 artigos, né? Eu tenho metas a cumprir, eu coloco metas, né? Que é fazer pelo menos um artigo, apresentar pelo menos um artigo em congresso da Conscienciologia por ano. Em 2013 eu apresentei um artigo no congresso em 2014, né? No congresso de Projeciologia, e nesse ano eu apresentei no congresso de Proexologia. E escrevi o livro e fiz os verbetes. Então, assim, eu tento conciliar essas 3 vertentes. Eu não paro de escrever verbete para escrever livro. Eu tenho também uma proposta de sempre continuar escrevendo livro. Né? Então, eu termino um livro, eu imediatamente já começo outro. Eu não paro, não dou um descanso, assim, um intervalo de tempo, e com o verbete a mesma coisa. E com isso, você consegue organizar a sua rotina para ter um nível de produtividade bom, sem precisar se sacrificar demais. Então, assim, são 10 horas por semana. Né? É 1h30 por dia. Não é assim um volume imenso de tempo que você gasta para aquilo. Até porque eu nem posso, porque eu trabalho, né? Trabalho 8 horas por dia, então assim, eu não tenho muito tempo disponível. Mas se você aproveitar bem aquele tempo que você disponibilizou para a escrita, a pessoa consegue um nível de produtividade bom. Aí essa questão de você ter considerado esse período de escrita que você faz 10 horas semanais, você faz em casa. Eu faço em casa. Mas você considera no seu planejamento como se fosse um trabalho voluntariado? Eu considero. Independente da IC. Isso, independente da IC. Eu considero e 5 horas na IC. 5 horas na IC. Né? É óbvio, gente, tem as extrapautas. Então, sim, por exemplo, quando tem... o básico esse é o básico. Mas, por exemplo, quando tem curso da IC, a gente passa lá o fim de semana na IC. Você entendeu? Uhum. Então, assim, tem as extrapautas. Mas, vamos dizer assim, na rotina, né, no rame-rame do dia a dia, eu tento manter essa rotina. É que essa ideia eu achei bem interessante essa ideia de você considerar o período de escrita em casa, 2 horas que seja diário, como voluntariado. E né? É voluntariado. É um trabalho de TARES, é uma mega TARES, digamos, do livro, a produção. Achei muito legal, parabéns. Não, eu acho muito sério também, Lucimese, pelo seguinte, o trabalho que a gente faz na IC, ele é extremamente importante. Assim, eu vejo assim, que ele é fundamental. Mas precisa ter um produto, a gente precisa deixar produtos. Entendeu? E aquele trabalho de voluntário, você participou de um evento e tal, qual que é o produto, entendeu? Não tem um produto ali, não tem um produto palpável. E na escrita você tem um produto palpável, você entendeu? E outra coisa também, tem o trabalho da IC, mas tem o trabalho nosso que é individual, você entendeu? Que é nossa responsabilidade. Não adianta eu jogar a responsabilidade para a IC e falar assim, gente, vocês precisam, a IC precisa escrever um livro lá sobre desenvolvimento de projetabilidade lúcida. Não é responsabilidade da IC. É uma responsabilidade minha, entendeu? Que eu assumi, pessoa individual, assumi aquela responsabilidade de fazer um livro sobre aquele tema. Não é a responsabilidade da IC. Porque, assim, às vezes eu vejo assim, que às vezes a pessoa acha que por ela estar cumprindo as metas da IC, ela já está cumprindo a ProEx dela, e não apenas, né? É óbvio que a gente tem esse trabalho de grupo, mas tem a nossa responsabilidade que é individual. Oi, Tati. Na fatologia, 8ª linha, a mensuração do nível de continuismo conscienciográfico. Uhum. Como é que você mensura e depois você anota, você registra, isso, você tem o yearbook, como é que você faz? Isso. Tem um verbete do professor Walter, né, que chama, é um verbete do dicionário de argumentos, muito bacana, chama Yearbookologia, que é o livro do ano. Então, como que eu faço? Eu tenho várias, deixa eu ver se eu pego aqui as minhas anotações, eu tenho alguns relatórios, não só um.
Tá, Adri, eu tenho... Quer ver? Eu tenho um relatório, por exemplo, de atividades verbetográficas, que é só de verbete, que eu coloco lá quando que eu comecei o verbete, quando que eu terminei, né, aquele verbete. Aí eu coloco também o número de páginas, quantidade de máximos, quantidade de elogias, porque isso também é mensurável. Isso mensura a qualidade do verbete, né? Quantidade de perguntas presenciais, quantidade de perguntas online. Então, por exemplo, nos últimos 18 verbetes que eu defendi, foram 676 perguntas respondidas. Você entendeu? Isso você está mensurando a sua produtividade assistencial também, né? Quer dizer, quando você responde uma pergunta, você está fazendo assistência para alguém. Outra coisa que eu faço também, isso aí eu comecei recentemente, a fazer uma análise do que acontece durante a produção do verbete. Então, eu coloco durante a escrita do verbete, vamos supor, se teve muito contrafluxo, se eu sofri muita pressão extrafísica, ou se não, se foi super tranquilo, né? A questão da pré-defesa do verbete, então, na semana do verbete, estou lá estudando para o verbete, o que eu sinto, né? Alguns são tranquilos, outros têm pressão extrafísica, tem alguns que têm pesadelo, tem ataque extrafísico. Então, a gente mensurar isso também. E durante a defesa do verbete. Como foi a defesa do verbete? Foi tranquila? Alguns a gente fica um pouco obnubilado, outros não, outros fluem, você fala com muita facilidade, até para você verificar assim, o que aquele tema tem, né, o que aquele tema gera extrafisicamente de reverberação e tal, e por que tem esse tipo de, sei lá, porque assim, alguns são fáceis de escrever, ou tranquilos de escrever, e na hora de defender são complicados. Outros são super complicados na hora de escrever, você sofre aquele monte de ataque extrafísico. Quando você vem aqui defender, é super tranquilo. Então, eu ainda estou estudando, ver se eu chego a alguma conclusão. Agora, tem um que eu faço, esse aqui eu faço diariamente. É um relatório de atividades de escrita, que eu faço assim. Se eu sentei para escrever, eu coloco... o que eu comecei a escrever naquele horário? Então, nesse horário eu estou escrevendo o livro. Eu coloco lá o livro, a data, e de qual horário a qual horário eu escrevi. Então, fica lá. E no final do mês eu coloco a quantidade de horas. Quantas horas eu gastei naquele mês com escrita. E aí, quando chega no final do mês, o que eu faço? Eu mensuro quantas horas eu gastei com cada uma daquelas produções, então, com aquele verbete específico. Quantas horas eu gastei escrevendo aquele verbete específico? Quantas horas eu gastei no livro? Porque, assim, se a gente não der atenção para isso, eu vou lá... Se a gente deixa na cabeça da gente, eu acho que eu estou produzindo bastante no livro, porque o livro é mais a médio prazo, né? E aí você vai olhar naquele mês... Você escreveu 4 horas só do livro, então tem que continuar a produção daquele livro, senão aquele livro não termina nunca, né? Então, eu tenho lá uma meta de 16 horas por mês para livro, mas, assim, dependendo das demandas, que às vezes alguém te pede para escrever uma aula de um curso, às vezes alguém te pede um capítulo de livro. Então, assim, aí você tem que encaixar naqueles horários aquelas outras produções. E aí você não tem como aumentar a sua carga horária de escrita por mês. Então, você tem que tirar algumas produções e colocar aquilo como prioridade. E eu tenho um princípio, assim, de que se eu assumir um compromisso com uma pessoa, de escrever lá um capítulo, igual com a Paula, né? A Paula me pediu para eu escrever um capítulo para o livro, lá da antologia que eles estão fazendo sobre arquitetura, né? Aí se eu me propus a escrever e entregar até tal data, eu entrego até tal data. Você entendeu? Aí eu tenho que tirar... eu tenho que diminuir a minha produção, por exemplo, de verbete ou do livro, para poder conseguir entregar aquilo no prazo. Então, isso tudo está contabilizado, entendeu? É a minha contabilidade. E aí, depois, eu tenho que, vamos dizer assim, substituir. Então, se naquele mês eu não conseguir fazer as minhas 16 horas para o livro, no próximo mês eu tenho que compensar aquilo de alguma forma, porque senão a produtividade não anda. E aí eu vou somando. Aí chega no final do mês, eu faço um balanço. Entendeu? Quantas horas eu gastei com o livro, quantas horas eu gastei com o verbete. Justamente para ver esse equilíbrio
e a gente conseguir fazer tudo o que precisa. Um princípio que eu tenho com relação aos verbetes: aconteça o que acontecer, eu não deixo de escrever verbete. O livro pode até ficar em stand-by se tiver outras prioridades, mas verbete eu nunca deixo de escrever, porque eu vejo assim que você se mantém conectado a um holopensene super favorável se você dá essa continuidade na escrita de verbetes, que é um amparo de função que tem para o verbete, que você não vai ter escrevendo um artigo, você não vai ter escrevendo um livro. Você vai ter outro tipo de amparo, mas o específico de verbetes é muito diferenciado. Você entendeu? Então, eu acho que é isso. Só complementar aqui, a questão, eu vejo do tema do verbete, a importância da questão do megafoco quanto à questão da autoproexo intelectual. Porque eu vejo assim que a questão até de estratégia evolutiva, você tem várias áreas para levar direito. Voluntariado, docência, você tem várias áreas aí, comunicabilidade. Só que eu fico pensando assim, qual que é o ponto central que, se você manter com megafoco em desenvolvimento, vai ajudar a executar todas essas áreas? Então eu vejo que a questão da autoproexo intelectual, você se dedicar à escrita conscienciológica, conscienciográfica, você vai permitir que você desenvolva a acuidade, a recuperação de cons. Todo momento você vai se dedicando à autopesquisa, à escrita, então você vai estar ali recuperando cons, vai estar fazendo esse processo. Então, recuperando o cons, você vai estar melhorando a sua manifestação. Então, melhorando a manifestação, você vai trazer à tona seus altrafores, suas competências. Então, é uma forma de pensar em estratégias evolutivas, você ir para esse ponto, as outras áreas que estão com deficiência, você tende a arrumar. Então, pensar nisso, então, além desse aspecto, pensar que, além de ser uma estratégia evolutiva que vai ter esse efeito, você vai estar deixando um legado aqui. Então, tem esse duplo efeito evolutivo que eu acho que é o principal. Então, eu vejo que pode haver uma banalização da escrita, porque a pessoa muitas vezes não entende o quanto aquilo pode ser uma boa estratégia evolutiva para ela poder cumprir todas as outras áreas que ela precisa fazer. Pensar nisso como uma forma estratégica de abordagem para ela poder sair dos processos travões. E essa outra questão é que a dificuldade inicial, toda coisa que você vai começar, ela no início, ela é desconfortável, ela é chata, ela é incômoda, porque você está ali recuperando cons, está podendo entendendo como aquilo funciona, como aprender a fazer. A continuidade depois do processo, você começa a sair desse incômodo e começa só a receber os benefícios daquilo. Então tem que ter essa insistência de continuar nesse processo, mesmo que tenha um desconforto, espere passar, porque depois é só continuar e você não vai sentir tanto desconforto, vai ser só necessário manter a autodisciplina. E aí, nesse processo seguinte, aí vem a análise dos dados que a Tatiana está fazendo, quer dizer, como poder fazer a metria e a avaliação da sua produtividade, que é um passo seguinte, que a pessoa já está amadurecida nessa fase inicial. Então, eu vejo que vale a pena refletir sobre isso. Lá. Professora Tatiana, eu gostaria de ouvir seus comentários, a sua elucidação, na página 37, Efeitologia, o efeito proexogênico do autorado. Eu acho que bem nessa linha do que o Ricardo estava falando, né? Que uma vez que você... Porque assim, vamos pensar. A gente foi lá, fez o curso intermissivo, a ProEx da gente foi feita com base nos nossos trafores, porque a gente veio aqui para exemplificar aquilo que a gente tem de melhor, né? Aquilo que a gente tem de mais maduro na nossa manifestação. Então, toda a nossa ProEx, ela foi calcada, ela foi programada em cima dessa exemplificação. Mas para a gente poder fazer essa exemplificação, a gente tem que colocar a mão na massa, né? A gente tem que colocar em prática aquelas informações que a gente adquiriu lá no curso intermissivo, que a gente se programou a fazer. Quando a gente vem aqui e consegue colocar em prática esses trafores, né, consegue executar, né, consegue exemplificar aquilo que a gente tem de melhor,
O ideal é que a gente, depois de conseguir colocar em prática isso, coloque isso no papel. Porque assim, é uma maneira muito mais eficaz da gente ensinar outras pessoas a desenvolver aquela mesma habilidade. Então, por exemplo, lá no meu caso, eu tinha dificuldade de ter uma lucidez extrafísica e aquilo me incomodava, né? Então, o que eu fiz? Eu vou aplicar técnicas projetivas, vou me autodesenvolver para que eu desenvolva lá a projetabilidade lúcida. Uma vez que eu conseguir fazer isso ao longo dos anos, o ideal é que eu transforme aquilo num livro, para que eu ajude outras pessoas a também desenvolver aquela habilidade. Né? E isso, eu vejo assim, que esse é a principal atividade que o intermissivista veio fazer aqui. É vir colocar em prática essas ideias e depois da prática, escrever para que outras pessoas também possam colocar isso em prática. Outra coisa, é uma maneira da gente fixar aqui na vida humana o holopensene dos cursos intermissivos. Porque uma vez que a gente aplica e coloca aquilo no papel, aquilo fica uma matriz aqui no intrafísico. Quer dizer que você pode, então, considerar que o livro é um efeito proexogênico. Sim, porque assim, vamos dizer assim, é o produto final da prática que você colocou do seu curso intermissivo. Você entendeu? Então, assim, não é o livro pelo livro. Uhum. É a teática que você adquiriu, colocando em prática aquelas ideias que você adquiriu lá no curso intermissivo. Não sei se... É uma forma claro. também de certificar e de confirmar que você teve essa antecipação de planejar o que você iria fazer aqui. Sim. Você acha que esse efeito proexogênico é que daria essa satisfação quando a pessoa consegue, quando o autor consegue editar o livro? Sim, eu vejo que é como se fosse assim, uma chancela. Né? Chancelou. Aí eu até gosto de fazer uma analogia. Né? O curso intermissivo é lá a faculdade. Uhum. Essa vida humana é o estágio obrigatório lá da faculdade. E o livro é o TCC. A tese escrita. Então, assim, a gente foi lá, né, aprender um monte de coisas lá na faculdade, aí você vai para o estágio, né, colocar aquilo em prática. Faz a residência. Faz a residência e o livro é o TCC. A vida extrafísica que você vai ter depois dessa vida humana aqui, pós-curso intermissivo, é que vai ser a prática profissional. Né, daquilo que a gente conseguiu aprender na teoria e na prática, aqui na vida humana. Então, o livro é uma chancela, né, uma chancela dessa teática que você adquiriu aqui na vida humana. Quer dizer que é um efeito assim, bem amplo, consciencial, né? Eu acho. Às vezes vai mais de uma série X. Mais de uma. Fica, né? Porque assim, a gente vai virar consciex, vai para outras vidas humanas, mas o nosso livro vai ficar ali, né? Ele vai ficar ali, não vai ficar ali, ele vai se expandir. Sim, ele vai, né, assistir ali quem tiver que ser aí assistido. que fica difícil a podometria. A podometria da consciencial, né? Uhum. Da expansão do livro, daquilo que está escrito. Sim. Mesmo o autor, ele não consegue medir a expansão. Eu penso que só depois da dessoma, né? Talvez para a gente ter o mínimo, né, de noção dos efeitos que aquele livro pode ter causado. Porque aí a visão, ou a cosmovisão é maior, né? É muito maior. De atuação consciencial, né? Aqui a proposta do verbete, ela é bem objetiva, bem humana, vamos dizer assim. Mas se organizar... medir as quantidades mesmo. Mas saber que a repercussão dessas medidas daqui é que vão fazer com que você tenha essa autolucidez quando sair do corpo e poder ver a expansão que houve, né, daquelas ideias que você escreveu, né? Uhum, é isso mesmo. Tá, obrigada. Hein? Obrigada. Tatiana, parabéns por mais esse verbete. Obrigada, E eu queria que você, eu sei que, né, já te conheço já há algum tempo, sei que você é muito organizada e isso me admira muito, né? Eu admiro muito isso em você, essa organização. E eu gostaria que você, então, explicasse um pouquinho para a gente aprendesse também um pouco como é que você escolhe, então, esses temas. Eu sei que você definiu como a escrita como uma prioridade. Então, ok, esse é o primeiro ponto. O segundo, como é que você, então, escolhe os temas e as tarefas? Ou seja, como é que você pensa, isso é para mim ou não é para mim? Então, e depois, qual que é o critério para você definir o tempo
que você tem aqui na página 40, ritmo, né, o padrão rítmico da autoprodutividade intelectual. Então, como é que você faz isso? Como é que você organiza todo esse esquema? Porque, por exemplo, eu pedi para você escrever o capítulo. Como é que você pensou que me deu a resposta? Não, esse trabalho é para mim, eu vou fazer, vou para outras coisas, porque isso para mim é prioridade. Como é que você pensa isso? No meu caso, qual que é o principal critério que eu utilizo? A questão da teática que eu estava falando. Então, assim, o que é que eu já tenho teática? O que é que eu já consegui aplicar das teorias da conscienciologia? Aí eu vejo assim que no meu senso de dever intermissivo, eu tenho que passar isso adiante. Entendeu? Eu tenho que dar um jeito de passar adiante aquela teática que eu já tenho. É uma super teática? Não é. Mas é o nível de teática que já me permite passar adiante, que eu já posso passar adiante. Ou seja, tem pessoas que não têm nem aquele nível que eu já adquiri. Né? Você vai ter gente que é mais avançado que você naquela área e gente que é menos avançada. Então, você já tem condições de assistir com a sua teática aquelas pessoas que têm um nível de teática pior do que o seu, naquele ponto. Seja qual for o assunto. Seja qual for o assunto. E esse é o principal, vamos dizer assim, critério que eu utilizo na hora de escolher um tema. Esse é um dos critérios. Qual que é a minha teática que eu já posso passar adiante. Né? Segundo, tem muita inspiração extrafísica também. Né? Então, se os amparadores veem que você realmente está motivado a escrever, está empenhado nessa tarefa, eles te passam tarefas, entendeu? Eles te fazem encomendas. E às vezes vem lá a argumentologia do verbete pronta. Eu não vou desperdiçar aquilo, né? Vou transformar aquilo num verbete. Um outro critério que eu uso, eu venho aqui e defendo o verbete. Aí eu vejo que a pessoa fez muita pergunta dentro daquela área, né, do verbete. Eu me proponho a escrever outros verbetes dentro daquela mesma linha, atendendo aquela demanda que apareceu durante a defesa do verbete. Né? Então, eu uso essa técnica também. Agora, sim, depois que você começa a escrever, você faz uma recuperação de cons bem mais rápida. E o que eu percebo? Que você passa a ter ideias muito mais facilmente. Entendeu? A cabeça da gente vira como se fosse uma antena de captação de ideias. Então, eu tenho muita ideia o tempo todo. E, então, assim, qualquer pessoa que venha conversar comigo, eu estou escrevendo um verbete sobre tal assunto e eu não sei sobre o que eu falo ali. Para mim é muito fácil dar ideias para a pessoa. Você pode falar sobre isso, você pode fazer relação com aquilo. Mas não é a Tatiana que tem, acho que, essa habilidade. É como se eu tivesse entrado num moto contínuo de ideias, entendeu? Então, assim, para mim é muito fácil ter ideias, mas eu acho que qualquer pessoa que se dedica à escrita vai ter muitas ideias o tempo todo. E aí você vai começar a ter mais ideias do que aquilo que você consegue executar. Então, você tem que colocar alguns critérios de prioridade. Outro critério que eu coloco de prioridade, que eu acho muito sério, é a factibilidade. Porque às vezes você tem uma ideia super brilhante, mas aquilo é factível agora. Às vezes a pessoa vai ter que fazer uma mega pesquisa para fazer aquilo. E ela não tem tempo disponível. Então, eu também uso esse critério. Eu vou primeiro naqueles temas que são factíveis e outra que são mais rápidos de escrever. Porque eu também não me sinto à vontade, assim, não me sinto bem ficando lá 10 anos escrevendo um tema para depois publicar. Eu prefiro fazer uma série de produções mais rápidas, até por isso que eu gosto do verbete, porque ele, até para recuperar cons, né? E aí no futuro, né, quando eu já tiver com a vida mais assentada, até tiver aposentada, aí eu vou nesses temas mais profundos, vamos dizer assim. Que aí é para isso que a gente está se preparando, né? Para a Mega GESCOM, para escrever tratado no futuro. Né? Então, assim, então são esses critérios que eu falo. A factibilidade, o que vai ser mais rápido, o que vai atingir mais gente, eu também uso esse critério. Por exemplo, entre escrever um artigo para uma revista, que vai ser lido lá por poucas pessoas, e escrever um verbete, eu prefiro escrever um verbete. Né? Porque o verbete... pelo menos 100 pessoas assistem ao vivo. Né? Eu já vi lá com o Christian, já fiz a estatística lá com o Christian. Em média, 100 pessoas acompanham ao vivo.
Depois, aquele vídeo vai ser assistido por 200, 300 pessoas. Então, um único verbete eu consigo acessar 300 pessoas. Né? Num ano, se eu defender 10 verbetes, eu vou ter 3.000 visualizações. Aonde que eu consigo esse alcance? Né? E fazendo qual atividade da Conscienciologia eu vou conseguir esse alcance? É mais complicado. Né? O livro não, o livro já é um processo mais... eu tenho uma meta, não sei se eu vou conseguir cumprir, mas escrever um livro por ano. Mas assim, mesmo que eu não consiga escrever um livro por ano, sempre terminar um, começar outro. Eu uso esses mesmos critérios. O que é factível? O que eu vou escrever mais rápido, para não ficar enrolando muito? O que dentro da minha rotina atual, vamos dizer, da minha organização atual da minha vida, é possível de fazer mais rápido? Né? Ou é possível de fazer, às vezes não é nem possível de fazer, dependendo do tipo de ideia que você tem. Não sei se ficou claro. Obrigada. E em relação a esse ritmo, né? Como é que você define, por exemplo, dentro das suas 24 horas, que são iguais para todos, né? Todo mundo tem 24 horas. Como é que você define, então, o seu dia a dia? Quantas horas, por exemplo, se você tem, não sei se você tem esse objetivo, né, de um mês você vai defender verbetes e um ano livro, como é que você define os seus 24 horas por dia? Então, eu tenho... o meu ritmo é o seguinte, eu consigo produzir 1h30 por dia, 10 horas por semana, 40 horas por mês. Aí eu divido. Aí eu tenho vamos dizer assim, uns princípios. Como escrever verbete é muito mais divertido para mim, Tatiana, é muito mais divertido que escrever livro, livro ainda não é tão divertido, eu estipulo para mim que primeiro você tem que fazer o dever de casa, para depois brincar, né? Não é assim que a gente faz com as crianças? Primeiro faz o dever de casa, depois você pode sair para brincar. Então, durante a semana eu tenho 10 horas para escrever, então pelo menos 4 horas eu tenho que dedicar ao livro. Depois dessas 4 horas eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu vou escrever verbete, vou fazer outras coisas. Mas aquelas 4 horas por semana têm que ser dedicadas ao livro. É óbvio, se sobrar mais tempo, a gente faz mais, né? Mas, assim, outra coisa que eu já percebi também, né, dentro desse ritmo de escrita. Sempre o início é mais difícil, né? É óbvio. Mas depois que você chega nos 70%, seja do verbete, seja do artigo, seja do livro, te dá um gás, que aí você quer terminar. Não é que você quer terminar mais rápido, é que você fica mais motivado para terminar mais rápido. Então, em geral, o ritmo aumenta. Quando você chega nesses 30% finais, geralmente aumenta a produtividade, o ritmo, ou você consegue produzir mais naquele mesmo espaço de tempo. Então, naquela 1h30, você ficava lá enrolando, ou se autodesassediando para poder fazer aquela tarefa. Nesses 30% finais, você já não tem mais autoassédio com aquilo, você já entra num modo contínuo assim, e você consegue produzir muito mais naquela 1h30 do que às vezes no início do trabalho. Isso aí também eu já consegui perceber. Só uma última pergunta que eu não quero monopolizar aqui. Falando disso do amparo, você disse que se sente um padrão diferente do amparo do verbete. Você pode dizer para a gente que tipo de amparo, de padrão que é esse que você sente? O que eu já percebi é que na escrita de verbetes, o livro ele é um processo mais, vamos dizer assim, é um processo policármico? Mas é mais você com você mesmo. O verbete não. O verbete é uma Max Pro Ex grupal, né? E é uma Mega Gescom grupal também. Então, o amparo extrafísico vai ser muito maior. Você que é da área de reurbanologia, eu até estava discutindo isso com o Ricardo hoje. Eu vejo que o verbete ele tem um processo, uma conexão direta com esse processo da Reurbex. E tendo esse processo da Reurbex, o nível de amparo vai ser diferenciado. Não vai ser igual. Você entendeu? Eu vejo assim que é um resgate de grupos do passado, é um desassédio de grupos muito grande. Que eu vejo na defesa do verbete, na escrita do verbete, você chama muita gente do passado para poder assistir. E às vezes no livro, como é um processo mais individual, não vai ter todo esse respaldo que tem no verbete. Laura? Tati, aqui na página 36,
Na fatologia, na sexta linha de cima para baixo. Não, desculpa, de baixo. De cima para baixo, isso. Você fala de alguns itens que eu achei bem interessantes. A mensuração do nível de familiaridade com a escrita conscienciológica, a aferição do traquejo pessoal na produção de ideias úteis, e tem mais um abaixo, o espectro da autocompetência conscienciográfica. Você faz essas mensurações com essa prodometria? A prodometria, a utilidade dela é fazer essa mensuração. Como é que você faz essa aferição desse nível de familiaridade com a escrita conscienciológica através da prodometria? Pela quantidade? É pela quantidade também, mas aí na página 39, nesse item qualimetria, na argumentologia, eu coloco aí 6 itens que a pessoa pode medir nas obras dela. Nas obras que ela faz. E por esses itens aqui, a cientificidade, o confort, a extensão, a intenção na hora de produzir, a permanência, né, a questão da obra, né, a pessoa preferir escrever obras mais permanentes e não best-sellers, e o nível de terapêutica também do seu texto. Por esses itens aqui, você consegue medir o seu nível de, vamos dizer assim, de traquejo na hora de escrever sobre conscienciologia. Porque aqui, gente, nós não estamos falando sobre qualquer tipo de escrita. Nós estamos falando sobre a escrita conscienciológica, dentro do paradigma consciencial. Porque na escrita, a gente comparando assim, o que a gente escreve e o que a gente lê, já dá para fazer, às vezes, um diagnóstico, né? Por exemplo, tem autores que parece que eles estão sobrepairando aquela vivência que eles estão escrevendo, e aquilo fica muito claro. Parece que a pessoa sabe definir aquilo com clareza, com simplicidade, e às vezes você está escrevendo, parece que você está dentro, você não está sobrepairando como outro autor. Então você começa a comparar, não, nisso eu preciso melhorar. Essa qualimetria já é um balanço final, após, né? Isso, pós-escrita. Certo. Porque aqui eu proponho que a gente faça a medição do produto em si, né? Aqui eu estou falando dos produtos, ou seja, quantos verbetes, quantos artigos, quantos capítulos de livros, quantos livros você produziu. Bem objetivo. Mas dentro dessa objetividade, né, desse produto, como que você avalia a questão da qualidade também desse produto? Porque às vezes a pessoa escreveu lá um monte de coisa, mas você vai espremer, não tem muito conteúdo útil ali, né? Então a pessoa verificar, além da... Eu vejo assim, a pontuação, você ter a quantidade de produtos em si é muito importante. Tanto é importante que quando começa o verbete, a gente lê aqui quantas logias, quantos máximos, quantas páginas. Esse é o mensurador de qualidade do verbete. E ele é medido através dos produtos, né, de um número objetivo. Mas você pode, além desse número objetivo, verificar também a qualidade desse produto. É como no conscienciograma, né? Que você dá a nota, mas você procura ver a qualidade, na verdade. Isso, né? O nível, né? O nível daquele item. Certo. Mais uma pergunta, na mesma fatologia, mesma página. Os dados... Não. As medidas do confort conscienciográfico possibilitadas pela mega-análise máximos verbetográficos. Na verdade, eu acho que está relacionado com isso, né? Isso. Essa análise do confort, tanto da forma, da quantidade e da qualidade dentro dessa forma. Né? Porque assim, você tendo os dados objetivos, aquilo já diz muito sobre você. Então, assim, você pega lá uma pessoa que publicou 10 livros dentro da conscienciologia. Algum nível de reciclagem mais profunda essa pessoa fez, né? Para conseguir produzir nessa quantidade, porque, como eu disse, não é qualquer tipo de escrita, é escrita conscienciológica. A escrita conscienciológica, ela exige muito autoenfrentamento. Se a pessoa não tem teática, ela não consegue produzir. Se você senta para escrever um tema que você não tem teática, você vai ter assédio para escrever aquele tema. Você não vai conseguir produzir, você não vai conseguir finalizar aquele trabalho. E tem mais uma coisa que eu achei, uma ideia esqueci o nome dela agora. Uma verbetógrafa.
Eliana Manfroy, ela fala dessa coisa da quantidade também. Às vezes a gente quer só escrever tratados, né? Sim. E tem livrinhos que eles são tratados, bem sintéticos, e a gente desvaloriza. Por exemplo, Sim. aqueles mini definições do professor Valdo, que são cheios de mega pensênios e vocabulários. Tem várias frases ali muito bacanas e às vezes a gente não dá muito valor a esses livros, né? Sim. Interessante. Obrigada. Vamos aqui, uma teletertuliana de Taubaté, ela pergunta, em Fatologia, página 36, nona linha de baixo para cima. Parece que há um engano ortográfico no item auto-organização conscienciográfica. Sim, é verdade. Já foi visto isso aí, né? Aproveitando, ela pede para você comentar esse item. A auto-organização conscienciográfica dinamizadora da autoprodutividade. Então, é o que a gente estava falando. Se a pessoa não se auto-organizar, ela não vai conseguir ter produtividade na escrita, né? Você vai ter que organizar lá seus horários, você vai ter que organizar sua cabeça, porque o que a gente falou no início, se a pessoa tiver com muita coisa na cabeça, o ideal, na verdade, é o seguinte, a pessoa verificar assim, quais são as minhas pendências, o que está ocupando o meu espaço mental. Resolve aquilo primeiro, para depois se dedicar de forma contínua ali à escrita. E, ao mesmo tempo, não ficar protelando muito a escrita, porque a própria escrita ajuda a gente a fazer essa organização mental, a gente a ter mais retilinearidade pensênica, uma clareza maior sobre aquilo que a gente precisa fazer nessa vida. Então, uma coisa ajuda a outra, né? A auto-organização ajuda na escrita e a escrita ajuda na auto-organização mental. Agora ela pergunta, em Sinonimologia, página 35, item 7. A palavra pontuações da grafopensenidade é assim mesmo que se escreve? Pode me esclarecer? É assim mesmo, mas esclarece. É assim mesmo. Tem até o verbete, né? Técnica da pontuação. A pontuação aqui não é pontuação, que é de pontuar, né? É outra coisa. Pontuação no sentido de estabelecer quantidade, quantificar, né? Dar os pontos, né? E não pontuar. Então aqui, agora um teletertuliano de Curitiba, de Goiânia. Ele está perguntando, a verbetógrafa, na sua opinião, qual é a causa de não termos outra GESCOM conscienciográfica sobre duplologia, sem ser um manual da dupla evolutiva? A gente pode verificar, talvez, que está o nível de teática, né? Porque, assim, gente, dupla evolutiva não é uma coisa simples, é complexo. É um assunto bem complexo. Não só o tema é complexo, como você colocar em prática a questão da dupla é uma coisa muito complexa. Então, só lembrando que tem vários verbetes, inclusive o do Ricardo, é verdade. O Pedro também já escreveu, o Aristo, tem vários outros, né? Sim, Lilian Zolé, enfim, tem vários verbetógrafos, Eliana Manfroy também tem verbete sobre dupla, tem vários verbetes sobre dupla, mas eu vejo assim, que a pessoa tem que verificar qual que é a especialidade dela. Eu costumo dizer, se incomoda o fato de não ter um livro sobre determinado tema, o ideal é que a pessoa escreva sobre esse tema, né? Eu escrevi esse livro aqui, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida. Era o livro que eu gostaria de ter lido quando eu cheguei na Conscienciologia. Apesar de ter o Projeções da Consciência, do professor Valdo, né, o tratado lá, Projeciologia, eu sentia falta de alguma coisa que falasse sobre o passo a passo, né, sobre como que é o processo de desenvolvimento, como é que a pessoa faz, uma pessoa que não é projetora faz para se tornar projetora. Então, eu fui e escrevi o livro. Então, quando aquilo incomoda a gente, né, a falta de um livro sobre aquele tema incomoda a gente, o ideal é que a gente faça pesquisas sobre aquele tema e publique, né? Talvez também que essa questão da afetividade é uma questão que mexe com muitas pessoas, né? E nem todo mundo tem essa questão da afetividade bem resolvida. Então, talvez por isso que falta realmente gente para escrever sobre esse tema. Até aqui mesmo, né? Dentro da CCCI. Então, agora uma pergunta de Santa Catarina, São José. Professora Tatiana, para a Fatologia, página 36, sexta linha. Favor aprofundar sobre o exercício mental somático, favorecendo o acesso à central extrafísica da verdade. Depois ele pergunta, qual é a hipótese da central extrafísica da verdade? Então, é justamente isso que a gente falou. A minha hipótese é que a escrita contínua
de verbetes, ela ajuda nesse acesso à central extrafísica da verdade. Né? Essa questão de você ter muitas ideias sobre escrita, fazer um monte de conexão, fazer um monte de associações de ideias, e ter facilidade para ter ideias para escrever, para mim um efeito, né, um sintoma de que você está conseguindo acessar a central extrafísica da verdade. E a escrita contínua de verbetes possibilita esse acesso. Né? E isso traz uma homeostase muito grande. Até tem um verbete da Kátia Arakaki, que é verbetografia ortopensenogênica. E a gente vê realmente esse efeito. Né? Você fica com uma ortopensenidade muito maior quando você faz esse investimento aí contínuo na escrita. Ele está perguntando aqui qual a hipótese da central extrafísica da verdade. Tem verbete também, se você quiser estudar sobre as centrais, né? Tem a central extrafísica da verdade, da fraternidade e das energias, né? Se você quiser aprofundar, tem lá toda, né, o conceito, né, dessas centrais. Agora, em tecnologia, página 37, terceira linha. Poderia explicar a técnica da análise-síntese? É isso aqui que a gente propõe no verbete. Então, a pessoa vai analisar como que é a produtividade dela na escrita e depois chegar numa síntese, ou seja, os números. A síntese seria, a análise seria, como é que é a minha qualidade, quantas horas eu passo escrevendo, os meus escritos são sobre quais temas, né? O que predomina, qual que é a minha maior dificuldade na hora de escrever, qual que é a minha maior facilidade na hora de escrever. E a síntese seria, quantos verbetes você tem publicados? Quantos livros? Quantos artigos? Dentro da conscienciologia, né? Dentro do paradigma consciencial. Agora, em binomiologia, na página 37, última linha. Poderia ampliar a assertiva do binômio inventariar benefícios recebidos, inventariar benesses ofertadas? Esse daqui é uma técnica, né, que até o professor Valdo propõe lá no manual da Proexis, que é a técnica da retribuiciometria, né? Você verificar, fazer um saldo entre aquilo que você já recebeu de benesses nessa vida, e até antes dessa vida, né? Por exemplo, o curso intermissível é uma mega benesse. E o que você já distribuiu, ou seja, o que você já retribuiu daquilo que você recebeu. E a prodometria é uma maneira de você fazer isso, de você verificar esse saldo, né? Maura? Tati, na fatologia, de novo, eu fiquei com uma dúvida aqui num item que, ao meu ver, é meio polêmico. O livro publicado sendo superior ao curso ministrado. Pode falar um pouco? Posso. Tá. Oi? Eu ia falar a linha, mas você já encontrou o item? Já. Tá. Eu vejo assim, por que eu considero que o livro publicado é superior ao curso ministrado? Porque o livro fica, né? Então a gente vai lá, faz o curso, a gente vai fazer uma assistência ali pontual para a pessoa, e além do livro ficar, tem outra questão também. Quer dizer, a gente vai dessomar, a gente não vai poder dar curso naquele período depois que a gente dessomar, mas o livro vai continuar fazendo assistência aí séculos afora. Mas tem outra questão também que eu acho muito séria. No curso, há um debate, né, há um desassédio ali pontual. No livro, a pessoa vai fazer o autodesassédio. Então, assim, a pessoa vai pegar o livro, vai ler, vai refletir, vai poder voltar ali naquelas questões que ela está analisando no livro, quantas vezes ela quiser. Portanto, eu vejo que o nível de desassédio mental somático é muito maior. É muito superior. O esclarecimento feito no curso, ele fica, né, com a consciência durante várias idas. Mas é uma ou aquelas consciências que estão ali que tem relação com ela. O livro, ele expande muito mais, né? Mas, por exemplo, a pessoa foi lá e deu um curso. Se ela tiver um livro daquele curso, a pessoa Melhor pode ainda. voltar pelo livro, ela pode aprofundar mais aquela questão, você entendeu? Porque às vezes fica numa superficialidade. Eu vejo que o livro é uma maneira da gente aprofundar aquele conhecimento, né? Aquela informação. A gente pega os livros do professor Valdo. Uma coisa, quando eu cheguei na Conscienciologia e li lá os 700 experimentos, o meu nível de entendimento foi 1. Hoje, se eu pego e leio de novo os 700 experimentos, meu nível de compreensão é outro, é muito superior. Então, assim, no livro você tem como
ampliar o seu nível de desassédio continuamente, assim. No curso, você vai lá, faz o curso, depois acaba. Tem a questão do autorrevezamento, né, do livro servir como cápsula do tempo, né? No curso, mesmo que fique, né, como você falou, fica aquela TARES marca, mas a questão do autorrevezamento só é possível com o livro, né? E pode comentar mais um item? O fato de ser preferível publicar texto assistencial imperfeito a não produzir nada. Eu gosto muito desse item. Isso daqui eu vejo que eu tenho esse princípio, né? Porque assim, às vezes aquela pessoa é perfeccionista, ela quer, como a gente falou, ela só quer publicar verpom, só quer publicar coisa top, o que ela acha que é top, né? E nunca, aquele livro nunca sai, né? Ela fica lambendo a cria ali anos e aquele livro nunca sai, né? Eu lembro quando eu estava escrevendo esse livro, Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida, eu já tinha, praticamente já estava finalizado o livro, mas estava lá naquelas revisões e tal, e os amparadores foram bem taxativos durante a TENEPS, que eles estavam precisando do livro para fazer assistência. Então, assim, libera aí, porque a gente está precisando do livro para fazer assistência. Então, assim, a pessoa ter esse parâmetro, né? Outras pessoas vão revisar seu livro, você vai ter parecerista, você vai ter revisão de conteúdo, revisão de português. Então, a pessoa não precisa se preocupar de entregar uma obra perfeita. É óbvio assim que ela tem que estar com 90% do livro pronto, né? Ela não vai entregar o livro lá sem terminar. Mas também não ficar assim, com preciosismo, né? Porque assim, o livro é para fazer assistência, mas se ele não for publicado, não vai ser feita assistência. Obrigada. Na página 39, as duas últimas linhas, que é o ponto 6, terapêutica. Na verdade, até queria que você comentasse o 5 e o 6. O 5 já o Amin falou um pouco sobre isso. Queria que você expandisse um pouco esses dois pontos. E acho interessante também a questão da colocação de vocábulos terapêuticos. Você expandisse um pouco esses dois pontos, por favor. Tá. Aí na qualimetria, né? O item 5, permanência. A opção pela cápsula do tempo na condição de obra escrita, ao invés da autoria de best-seller. Eu voluntariei 6 anos na Editares, né? A gente trabalhou aí com vários autores. E uma coisa assim que eu escuto muito, não dos autores da Editares, tá, gente? Mas de modo geral eu escuto muito assim: não, mas eu quero escrever uma obra que vai ser lida por mais gente. Ou seja, a pessoa quer escrever um best-seller. E a tarefa do esclarecimento não tem como ser best-seller. Você entendeu? Você vai ser antipático na hora. Dependendo do que você vai falar, você vai ser antipático. Você vai ter que tocar em nó gordos ali. E às vezes eu vejo uma resistência das pessoas, por exemplo, de escrever dentro do paradigma consciencial, de falar, de escrever neologismos, de escrever, por exemplo, usando a técnica lá do apostilhamento. Que isso vai ajudar a pessoa a organizar os pensamentos dela, o leitor a organizar os pensamentos dela. Mas a pessoa só está pensando em si, né? Ela não está pensando no leitor. E até eu costumo brincar, né? Que a pessoa conheceu a Conscienciologia, leu os livros do professor Valdo, ou seja, ela acessou a Conscienciologia por filé mignon, e ela está querendo entregar um prato feito, né? Para o leitor. Eu acho que é bom a gente tentar, pelo menos, a gente talvez não consiga, né, escrever no nível do professor Valdo, mas tentar dentro do nosso nível o mais próximo possível daquele nível de esclarecimento, aquele nível de profundidade. E se você pretende fazer esclarecimento, não adianta, você não vai ser best-seller. Muitas vezes a gente nem está escrevendo para a nossa geração, a gente está escrevendo até para gerações futuras, né, de intermissivistas. Agora, com relação ao item 6, terapêutica, a utilização autoconsciente de expressões e vocábulos terapêuticos nas próprias publicações. Eu escrevi um verbete sobre leitura terapêutica e quero um verbete até de agradecimento por todos os livros que eu já tinha lido e que tinham me ajudado a fazer alguma autossuperação. Então, assim, a gente retribuir também escrevendo de forma terapêutica, né? Então, mostrando a solução, você mostra a problemática, mas mostra a solução,
como que a pessoa faz para superar aquilo, e usar termos terapêuticos, ou seja, desenvolvimento, autossuperação, como que a pessoa faz essa autossuperação. Eu acho que ajuda bastante. Você acha que esses vocábulos, que essa forma de escrever pode ser, então, essa cápsula do tempo? Como é que você vê, por exemplo, dentro da sua escrita, como é que se você já identificou alguns aspectos que poderia servir de cápsula do tempo para você mesma? Já, por exemplo, esse livro. Quando eu cheguei na Conscienciologia, eu já tinha ideia desse livro. Eu já pensei assim, tudo que eu estiver vivenciando com relação ao meu desenvolvimento projetivo pessoal, eu quero colocar no papel, registrar isso com detalhamento e com bastante autocrítica, porque um dia eu quero publicar sobre esse processo, né, para que na próxima vida eu não tenha a mesma dificuldade que eu tive nessa para desenvolver a projetabilidade. Então, a sua intenção é que vai colocar aquele livro como uma cápsula do tempo. A sua intenção de primeiro se autoassistir e depois de assistir o grupo. Então, assim, por afinidade, você vai acabar acessando aquela informação no futuro. Eu concordo. Não dá para pensar em best-seller. Mas por outro lado, eu vejo que dá para tentar ampliar um pouco o público habitual da Conscienciologia, o público-alvo de cada autor. Ele pensa naquele público com determinados interesses, então pode expandir um pouco em relação à Conscienciologia. Eu acho importante a pessoa verificar, sim, que tipo de autor ela é, né? Quais são as facilidades, qual que é a predisposição dela. Porque vai ter aqueles autores que têm uma facilidade maior de escrever, assim, vamos dizer assim, de escrever para um público mais amplo, de escrever numa linguagem mais acessível, e vão ter aqueles autores que são mais técnicos. Por exemplo, eu tenho um perfil de autor mais técnico. Você entendeu? Eu tenho dificuldade, é um gargalo meu, eu tenho dificuldade de escrever numa linguagem mais popular. Mas tem gente que tem essa facilidade. Quem tem essa facilidade, desde que não barateie a ideia, né, desde que, né, não faça, vamos dizer, média com o leitor, eu acho que é bacana. E também, só para complementar essa ideia aí, que eu acho que pode ampliar a nossa compreensão, é que depende do tipo da assistência que a gente precisa fazer. Porque, às vezes, a assistência que você veio e se comprometeu é para os intermissivistas, como a Tatiana falou. Às vezes é para gerações futuras de intermissivistas. Então, nem os intermissivistas de hoje podem compreender bem essa ideia, mas os próximos vão compreender. Então, eu acho que o foco ali é a questão da responsabilidade, o comprometimento com a assistência ser feita no seu nível. O que eu preciso fazer de interassistencialidade. Acho que isso é uma reflexão que a gente deve considerar. Fazendo uma analogia com os cursos da Conscienciologia. Tem cursos introdutórios para quem está começando, que visam assim, né, atingir um público mais amplo, mais assim, que não tem assim tanta afinidade com os termos, né? Agora, e tem cursos mais voltados especificamente já para quem já está mais dentro da Conscienciologia. Então, acho que vale a pena, né, abrir realmente o leque, mas tendo sempre visão, né, o foco, né, cada um quer dar. Você queria falar? O microfone. Já percebi. Eu vou retomar, então. Então, na sua experiência de escrita, eu não sabia que você já tinha, tempos atrás, planejado algum dia publicar o livro Projetabilidade Lúcida. Então, ao longo desse tempo, você veio acumulando anotações, todo o seu estudo para chegar a essa sistematização. E na sua experiência dentro da Editares, enquanto editora, como que você viu os autores? Eles já sabiam como era a estatística? Eles já sabiam qual a especialidade era deles? Ou eles descobriram ao longo do tempo? Então, de modo geral,
Assim, eu acho que até inconscientemente algumas pessoas relataram assim que desde que chegou na Conscienciologia já tinha uma noção de que aquela era a especialidade dela, mas não desde o início. Né? Lá no futuro, ela acaba escrevendo um livro sobre aquele assunto, aí ela faz uma retrospectiva e verifica que desde o início aquele era o tema principal de interesse dele. Mas eu não sei se isso é comum, assim, não vi muitos relatos nesse sentido. Porque muitas vezes a pessoa parte de algum ponto, né, da autopesquisa dela, né, como foi o meu caso, eu fui desembocar na especialidade da comunicologia, né, com o meu livro Comunicação Evolutiva. Mas o meu início não foi exatamente pensando na especialidade comunicologia. Eu parti de alguns elementos de autopesquisa e, ao longo desse percurso, eu fui me descobrindo, fui ampliando. Quando eu me dei conta, aí eu entendi a delimitação daquela pesquisa que eu estava desenvolvendo. Ela está dentro do campo da especialidade da comunicologia. Então, aí, né, deu o Shazam, né, o entendimento. Né? Isso é bacana para quando a gente for, por exemplo, orientar, né, ajudar alguém, dar algum depoimento, ou, né, fazer uma revisão, né, de um livro. Esses são aspectos bacanas para a gente estar pedindo para o autor ter esse olhar, né, já se tornar um especialista mesmo em alguma área. Mas eu vejo também assim que a nossa especialidade, ela não fica clara desde o início. A única coisa que eu sabia no início que eu tinha que desenvolver a projetabilidade. Você te vira, mas desenvolve a habilidade de sair do corpo. Eu sabia que eu tinha que fazer isso. Eu não sabia direito para quê, nem por quê. Tá? Aí eu falei, bom, já que eu estou desenvolvendo a projetabilidade lúcida, e eu, né, tive uma dificuldade inicial e tudo, por que não um dia escrever sobre esse processo? Então, eu já pensava sempre assim, como me tornar uma cientista, como me tornar uma autora de conscienciologia. Eu pensei, eu preciso acumular os dados de algum ponto. Né? Então, assim, como eu tinha essa intuição de que eu tinha que desenvolver a projetabilidade lúcida, eu nem sei se a minha especialidade é projeciologia. A minha hipótese é que é na área da interdimensionologia. Essa comunicação interdimensional, que é mais ou menos a sua linha. Entendi. Por quê? O meu interesse maior não é no fenômeno da projeção em si, mas é de captar as ideias extrafísicas. Você entendeu? Olha, de trazer aqui para a vida intrafísica ideias extrafísicas. Tá? Esse é o meu, vamos dizer assim, a minha obcecação. Entendi. Nossa, agora está ficando mais claro para mim. Ótimo. Você entendeu? Então, se a pessoa... Mas como é que eu vou captar ideias extrafísicas sem sair do corpo? Sem fazer essa conexão? Essa é a sua ferramenta. Então, a projeciologia, ela passa a ser a sua ferramenta para você atingir uma outra meta que é mais acurada, um detalhe mais específico. Né? Mas já que eu fiz esse esforço, por que não publicar um livro sobre isso? Você entendeu? Que talvez fosse dentro, então, da área da intermissiologia? Interdimensionologia. Eu penso que interdimensionologia, ou seja, essa conexão intrafísica e extrafísica. Olha, muito interessante. Parabéns. E aí entra a escrita, né? Sim. Porque, assim, para você escrever, você vai captar a ideia extrafísica e trazer para cá, né? Para a vida humana. Então, dentro até disso que ela está falando, você podia comentar o item 3, na página 39, lá da utilidade? Identificar a linha pesquisística traçada nas publicações pessoais. Esse daqui é até um exercício, tem um livro lá do Guilherme Kunz, até recomendo, né, a identificação do Mater Pensene, eu não lembro o título do livro, mas é sobre Mater Pensene. Manual do Mater Pensene? Manual do Mater Pensene. Muito bom o livro, eu recomendo. Uma das técnicas que ele propõe para que a gente identifique o nosso Mater Pensene é você verificar sobre quais obras, sobre quais títulos ou sobre quais temas você já publicou de verbetes. Ele vai em cima de verbete, ele não vai nem no geral. Ele vai, se a pessoa publicou mais de um verbete, quais foram os temas de verbete? Aí dentro disso que a Ana Sena estava falando. Eu fui verificar, né? Fui lá fazer a identificação do meu Mater Pensene a partir dos verbetes. Aí eu verifiquei quais
quais as áreas que eu já publiquei. Já publiquei na área de projeciologia, já publiquei na área de conscienciografia, vários sobre conscienciografia, e vários sobre autopesquisa. Né? Na verdade, era sobre pesquisologia. Dentro de pesquisologia tem autopesquisa, tem conscienciometria. Então, assim, tem uma vertente forte de pesquisa. Você entendeu? De fazer pesquisa, de ser pesquisadora. Então, assim, ali, você, pelos temas que você já publicou, que você já escreveu, você vai ver, assim, quais são o que te chama mais atenção. Eu brinco assim, qual que é a sua autoobcecação? Né? Você só pensa no quê? Pelo que você escreve, já dá para ver que a pessoa só pensa naquilo, né? Entendeu? Agora sim, isso aí já para quem já escreveu. Agora vamos pegar uma pessoa mais, vamos dizer, mais novata. Jejuna. O que você sugere para ela identificar essa linha pesquisística dela? Aí a pessoa vai ter que ter publicação. Porque, assim, uma das técnicas que a pessoa pode utilizar, ela verificar os trafores dela. Por quê? Os trafores. Os trafores a gente leva milênios para desenvolver. Né? Então, assim, aquilo que eu sou bom hoje é porque eu pratiquei muito em várias vidas, né? Em milênios. Se eu pratiquei muito, é porque eu tenho muito interesse naquela área. Né? Então, por exemplo, desde criança, eu era super curiosa. Aí a vertente pesquisística. Eu sempre fui muito curiosa. Tudo eu queria saber. Tudo eu queria saber como é que funcionava, como tinha surgido aquilo, qual que era a história daquilo. Eu era louca com biografia, enfim. Como é que a pessoa... Eu era muito obcecada assim, com saber como é que a pessoa tinha vivido a vida. E quais eram aquelas pessoas que eu podia me inspirar, né, de seguir mais ou menos a mesma trilha. Então, assim, pelos interesses da pessoa desde criança, pelos trafores dela, dá para identificar aí qual que foi essa linha, essa linha que ela passou pelas várias vidas, né? Onde que ela passou, o que ela fez mais, quais são os interesses macros dela, quais são as suas autoobcecações, né? Ela só pensa em quê? Tudo que ela faz é em função de quê? Quais são os seus valores? O que você mais valoriza no dia a dia? O que para você é uma cachaça? Você começa a fazer aquilo, você não quer parar. Por aí você já vai identificar qual que é a sua linha de pesquisa. Como é que entra a consecutivos, então, nisso? Tem a ver com a questão da pesquisa holobiográfica? É isso? Então, ela ajuda bastante. Lá no curso Retrosenha, tem o verbete também, retrosenha pessoal, a pessoa vai verificar quais os caminhos que ela passou. Porque assim a gente tem, que até tem relação com o Mater Pensene, a gente tem um interesse maior que move a gente, que move a nossa evolução. E a gente tem esse interesse maior há muito tempo. Né? Então, você pega lá a gente que a retrosenha, por exemplo, é a água. Né? Você vai ver assim, tudo na vida da pessoa gira em torno do tema água. E aí você vai verificar no passado, a pessoa mexeu com água, então ela estava mexendo com água lá na Roma Antiga. Aí depois você vai ver, ela ajudou, às vezes a pessoa tem uma retrocognição de que ajudou a salvar vítimas de inundação. Então, assim, é como se você tiver, o seu Mater Pensene, ele é atrator daquele tipo de tema. Entendeu? Então, na sua vida, tudo vai girar em torno daquele assunto principal. Oi? O meu, Tatiana? Tá. Entendi. No meu caso, assim, eu vejo que essa questão da interdimensionologia. O meu interesse maior é essa comunicação intrafísico e extrafísico. E com isso, verificar, assim, o meu objetivo é ter visão de conjunto. Né? Por exemplo, não é à toa que eu gosto de sair do corpo, porque você saindo do corpo, você tem uma visão de conjunto. Você não vai ficar só com essa visão intrafísica. Essa visão de conjunto, não adianta você ter só essa visão de conjunto dessa vida humana. Eu quero ter a visão de conjunto do todo, né? De várias vidas, da holobiografia da pessoa, da minha e dos outros também, porque eu não interesso só pela minha holobiografia, interesso pela dos outros também. E o que eu acho mais sério, qual que é a conexão com grupos? Então, assim, cada verbete que a gente vem aqui defender,
a gente está acessando um grupo, uma matriz cognitiva, que tem um grupo que está relacionado àquele tema, que cada pessoa, cada integrante daquele grupo tem conexão entre si por aquele tema e tem conexão aqui com o verbetógrafo. Então, a Consecutivos trabalha muito com grupos, que é uma coisa que eu gosto também. De entender grupos, como que aquele grupo veio evoluindo juntos, como que aquele grupo tem os mesmos interesses, os mesmos valores, o mesmo mater pensene. E cada ideia que a gente defende, a gente está se conectando a esses grupos. E, ao mesmo tempo, é uma atualização, né? Uma renovação, uma oxigenação desses grupos. Não sei se ficou claro. Tatiana, você poderia aprofundar no item parafatologia, página 36, a primeira linha. A alta sedialidade atravancadora dos neoempreendimentos conscienciográficos. O que você observou? Esse daqui, para mim, é o principal atravancador da escrita. É o autoassédio. Então, a pessoa verificar. Se a pessoa verificar que ela não consegue produzir na área da escrita, ela tem que mapear quais são os autoassédios que ela tem com relação a isso. Senão ela não vai conseguir superar, não vai conseguir sair dessa condição. Então, assim, pelo nível de produtividade na escrita, você vê o nível de desassedialidade da pessoa. Essa é a minha hipótese. Entendeu? Porque, assim, se a pessoa conseguiu colocar em prática alguns conceitos da conscienciologia, por que a pessoa não consegue dividir isso com os colegas? Não consegue transformar isso num produto? A única explicação é o autoassédio. O que a pessoa precisa identificar, qual que é a fonte desse autoassédio. Autoassédio entra crenças disfuncionais. Eu não dou conta, eu não sou capaz, isso não é para mim. Você entendeu? Eu não tenho essa capacidade. Pode ser vários tipos de autoassédio. Pode ser autoassédio também de orgulho. Mas se eu escrever, o outro vai ver as minhas capacidades e as minhas incapacidades, porque vai ficar explícito ali, né? A escrita, eu acho que é o maior nível de autoexposição que a gente tem a hora que a gente publica um verbete, um livro, porque fica escancarado o seu nível de pensenidade. Então, todo mundo vai ver como que você pensa, quais são suas falhas de raciocínio, ou também aquilo que você, né, conseguiu de teática ali naquela área. Então, é um nível de exposição muito grande. Então, a pessoa, assim, ela tem que ela precisa superar esse tipo de gargalo para ela conseguir escrever. Mas cada um vai ter que identificar qual que é o tipo de autoassédio que ela tem. Quer ver um autoassédio que eu tinha com relação à escrita? Eu não queria escrever sobre projeção, porque eu achava que eu não tinha teática. Não, tem outros projetores muito mais veteranos que eu, entendeu? Tem gente que sai do corpo na hora que quer, sentado. Eu não tenho esse nível de projetabilidade, então eu não posso escrever um livro sobre esse tema. Mas, assim, mas aí o que eu comecei a pensar, em comparação ao nível de projetabilidade que eu tinha lá quando eu cheguei, e o nível de projetabilidade que eu tenho hoje, teve algum avanço? Teve. Um grande avanço. E esse avanço não vale a pena compartilhar com os outros? Como que eu fiz para alcançar? Então, se a pessoa sair desse tipo de autoassédio, ou se não, assim, não é, eu já ouvi, né? Já ouvi esse tipo de autoassédio. Como que eu vou parar as minhas atividades todas que eu tenho na IC para poder escrever? É muito mais sério fazer aquela atividade. Se eu deixar de fazer aquela atividade, ninguém mais faz. Eu não posso, é muito egoísmo eu parar o que eu estou fazendo para escrever. Eu já ouvi esse tipo de comentário. Que era muito egoísmo a pessoa não parar, né? Diminuir as atividades para poder escrever. Aí ela está camuflando a autocorrupção dela com as atividades da IC, né? Então, pode acontecer. Então, entra também a questão do posicionamento íntimo. A pessoa precisa se posicionar, querer escrever para superar essa condição aí do autodesassédio. Mas, assim, muitas vezes a gente nem sabe qual que é o nosso nível de autoassédio. Por isso que eu recomendo lá a leitura do artigo da Kátia, né, Autodesassédio Autoral, porque ela traz várias frases de autoassédio. Às vezes você tem uma daquelas, mas você não identificou. Às vezes está até no nível inconsciente. Mas você vai ver que você tem aquela crença disfuncional.
Por exemplo, que é muito mais sério, a pessoa pode ter uma crença disfuncional assim. Fazer assistência dando aula, por exemplo, é muito mais importante do que escrever num livro. A pessoa pode ter esse tipo de mentalidade, de crença, você entendeu? E ela não parou para pensar nisso. Nessa linha aí, Tatiana, me ocorreu aqui, eu não estou recordando qual o conteúdo, né, desse verbete da Kátia. É um artigo. É um artigo. Da revista Scriptor. Tá ótimo. Mas, assim, eu penso que uma das possibilidades de ter esse autoassédio é a questão da competição. Sim, quando claro. você desconstrói que você não vai fazer uma concorrência com o outro autor, e sim você vai fazer uma autocompetição com você mesma. Né? Como eu era no passado, eu tinha a tradição, entre aspas, de escrita, eu preciso desse trafor, desse talento, então vamos desenvolver. Então, você se compara com você mesmo em 10, 20 ou em outras vidas. Porque é como você falou, se a pessoa tem o talento hoje, é porque ela há muito tempo vem mexendo com isso. Não é de graça. Né? Então, muitos, às vezes, me interpelam nesse sentido. Né? Eu falo assim, essa facilidade, você precisa considerar todo o percurso de suor e sangue, né, que a gente... Não, e o valor, né? E o valor que a pessoa dá para isso. Isso, exatamente. Os valores da pessoa. A compreensão disso hoje que eu tenho é muito claro, né, muito transparente. Então, essa conquista do processo da grafopensenidade é muito sério. E a nossa autopesquisa, ela tem que estar up to date, ela tem que estar muito atualizada. Porque, além dessas distorções que a gente pode ter aquela recém que a gente fica adiando, ad eterno, né? Que não, uma hora eu mexo com isso, não, tem essas outras prioridades e tal. Mas aí você vai chegar num momento em que teu ciclo desta existência vai terminar. E aí, vai dar tempo? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, né? Vai dar tempo? Eu vou conseguir produzir em 2 anos daí esse livro que eu tanto almejo? Você tem que se organizar, né? Não, e dentro dessa linha, Ana, eu vejo assim, que mesmo que a pessoa não tenha lá uma habilidade de escrita desenvolvida, a CCCI, ela tem uma infraestrutura de escrita, entendeu? De interassistência dentro da escrita, que permite que qualquer pessoa que queira compartilhar suas vivências, ou seja, para mim, o mais sério é a pessoa querer compartilhar as suas vivências. Porque a infraestrutura da CCCI já permite que... Ela vai ter ajuda para colocar aquilo no papel, não precisa preocupar. Você entendeu? Ela vai ter assistência para isso. O mais sério é a pessoa de se disponibilizar a distribuir esses frutos aí de tudo que ela amealhou ao longo dessa vida. Né? E outra coisa que eu vejo séria também, essa nossa vida é limitada, né? Ela tem um tempo. E uma das propostas do professor Valdo é que a pessoa escreva uma mega GESCOM. Agora, sim, a pessoa não vai escrever uma mega GESCOM escrevendo um livro. Eu acho muito difícil. Né? Então, assim, muitas vezes a gente vai ter que treinar escrevendo vários livros para um dia chegar a escrever uma mega GESCOM. Você precisa recuperar cons. E uma maneira, eu vejo assim, mais factível de recuperar cons magnos é através da escrita. E a mega GESCOM vai ser o resultado dos cons magnos que você recuperou. Ou seja, o top da sua lucidez aqui na vida intrafísica, que você conseguiu recuperar lá do seu período intermissivo, é que vai ser o resultado da sua mega GESCOM. E sem escrever, eu acho difícil você chegar nesse patamar. E o começo é realmente a questão da disponibilidade, conscientização do processo e priorização. Priorização. A vida intrafísica, ela nos dá muitos elementos sedutores para a gente se dispersar. E se a gente não tiver o foco, aquilo não acontece, a produção não ocorre. É isso mesmo. Que é o desenvolvimento da autocompetência, eliminando a autocompetição, né? Precisamos já ajustar essas palavras, né? Porque o que ainda a gente guarda no nosso subconsciente, né? A questão da competição, né?
Então, competência, você está desenvolvendo a competência. Isso, exatamente. Nós temos que já fazer até esse ajuste linguístico, né, para criar uma sinapse positiva, né, falando de psicologia positiva, que a gente tenha essa visão mais, né, para frente, né, mais assim, positiva mesmo, homeostática, né, e não tentar retroalimentar coisas do passado, né, do nosso próprio passado, né, é isso mesmo, estou de acordo. Laura queria falar, acho que eu tenho uma pergunta que não é sobre esse tema, Tati. Lá na página 39, você fala, eu queria que você comentasse na qualimetria o item cientificidade. Então, cientificidade, a expressão da maturidade dos próprios frutos parapsíquicos ao serem materializados em gestações conscienciais. Então, o que a gente propõe aqui? Que a pessoa tenha um nível de cientificidade. E o nível de cientificidade dela é uma das medidas, né, que a pessoa pode ver do nível de qualidade das produções dela. Ou seja, pelos artigos que ela publicou, pelos livros, qual que é o nível de cientificidade desses produtos, você entendeu? Então, quanto mais madura for a vivência parapsíquica, né, da pessoa, os frutos serão as GESCONs mais maduras, consequentemente. A gente poderia falar isso? Não, eu penso que vem antes. Que é assim, é o tratamento científico que você faz das suas vivências parapsíquicas. Porque assim, às vezes tem aquela pessoa que é super parapsíquica, mas ela não analisa aquelas suas vivências de uma forma científica. Você entendeu? Ela só acumula experiência. Sim. Mas ela não faz um registro, ela não faz uma crítica daqueles registros, ela não estuda sobre aquele assunto. Não publica para não ser refutada também, às vezes, né? Não publica, não faz nenhuma publicação ali, não, né, sobre aquele tema. Então eu vejo assim que é uma maneira de você tratar aqueles dados, entendeu? Entendi. A GESCON seria já o resultado desse disso. Registro, dessa valorização. Né? Isso. E do estudo, né? Posso fazer mais uma pergunta? Então, na página 37, efeitologia. Você poderia aprofundar essa ideia dos efeitos da Recim na intensificação do ritmo mental somático em bases cosmoéticas? Uhum. Eu vejo assim que tem uma relação direta entre Recim e publicação. Porque assim, se a pessoa, como a Ana Sena estava falando, a pessoa fica lá adiando as Recins, né? Adiando os autoenfrentamentos. Ela não tem sobre o que escrever. Ela vai escrever sobre o quê? Sobre o que ela não fez? Sobre a Recim que ela não empreendeu? Sobre o autoenfrentamento que ela não fez? Você entendeu? Ela vai ficar muito acanhada de falar sobre isso. Então, assim, a gente tem mais motivação para escrever quando a gente faz Recim. Porque a gente tem o que contar para o outro. Fala, olha como que eu fiz essa Recim. Veja se isso serve para você. Veja se isso pode ser útil para você. E você vai contar para o leitor qual que foi o passo a passo que você fez para fazer aquele autodesassédio. Comentar o último efeito, o efeito da visão panorâmica sobre a produção conscienciográfica pessoal. Uhum. Como que é esse efeito da visão panorâmica? Olha, é muito bacana. Essa semana eu estava estudando para o verbete, então eu fui levantar os dados, né? Por exemplo, nesse item aqui da página da argumentologia, né, as variáveis, eu fui respondendo cada uma dessas variáveis aqui, né? Então, quantas produções por ano, quantas edições você já fez os seus livros, quais especialidades conscienciológicas você já publicou. Eu fui respondendo. E isso dá uma visão panorâmica muito grande da sua produção. Você entendeu? É quase que um reflexo de quem você é. A prodometria conscienciográfica é um retrato da sua consciência. Entendeu? Vamos dizer assim, o saldo da sua consciência está ali. Né? E ela te dá essa visão de conjunto. Ok, obrigada. Tatiana, tem duas perguntas aqui de Madrid. Tá. A primeira delas, ela pede na Fatologia, página 36, sétima linha.
poderia explicar como realizar verificação da autoridade autoral cosmoética? Pelas produções. Então a pessoa vai ver lá quantos artigos ela já publicou, quantos verbetes ela já defendeu, quantos livros de conscienciologia ela já publicou. Isso aqui ela vai verificar a autoridade autoral cosmoética dela. Outra pergunta é: o que significa texto assistencial incompleto? Que está, acho que na fatologia. Não, primeiro ela pergunta ela faz aquela pergunta que você já respondeu, que é de publicar texto assistencial imperfeito a não produzir nada. Está na fatologia, página 36, 11ª linha. Não sei se é isso que ela está complementando, mas ela pergunta o que significa texto assistencial incompleto, ou imperfeito deveria ser. Eu imagino que seja, se for o incompleto, é melhor a pessoa não publicar ainda, é melhor ela terminar a obra. Mas se for o imperfeito, porque assim, não existe obra perfeita, gente. Sempre, mesmo depois que já foram feitas várias revisões, revisão de conteúdo, revisão de português, o livro já foi para a gráfica, já está pronto, a gente acha ainda algum errinho de português ou algum errinho de digitação. Então, texto perfeito não existe. Mas, assim, a gente vai entregar a melhor versão possível daquele texto para que aquele texto faça assistência. Mas, assim, não espere ter um texto perfeito. A gente não é perfeito, o texto da gente não vai ser perfeito. E agora aqui, uma pessoa que quer comprar seu livro, está dizendo que não encontrou no Shopcons. Por favor, envie o procedimento. O Joaquim mora em outro estado, ela mora no Rio Grande do Sul. Acho que se entrar em contato com a Epígrafe, deve ter, né? Com a Epígrafe, entrar em contato com a Editares também. Nos centros educacionais, eu acho que tem também o livro, se a pessoa estiver numa localidade. Ela é de Taquara, no Rio Grande do Sul. Talvez se alguém tem o telefone. Você tem o telefone? Não, né? Oi, alô. Eu tenho 3525-0867. 45 código de área. 3525-0867. É o telefone da Epígrafe, né? Não, tudo bem. Mas, Tatiana, nós estamos chegando aqui ao fim. A gente queria ver se você tem mais algum comentário, gostaria de falar mais alguma coisa que não foi abordada no seu verbete. Você queria comentar mais alguma coisa? Não, a mim só agradecer a presença de todo mundo e as perguntas dos teletertulianos. Então, nós é que agradecemos. Então, agradecemos aqui a professora Tatiana por mais um verbete. Esperamos os próximos, né? Os próximos 20, né? Que já foram quase 20. Agradecemos aqui a participação dos tertulianos, dos teletertulianos. Agradecemos toda a equipe aqui do Christian, do Robson, toda a equipe de apoio e também da Enciclosapiens, aqui a Lucimeres. E passamos então aos nossos avisos e divulgações. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 13 perguntas respondidas online. Hoje teremos 4 recados. A Magna com a imersão em ectoplasmia, Cal com curso de reciclagem das posturas monárquicas, a Dalva com fórum da TENEPS, e a Maria do Amaral com curso Conscienciograma Sem Drama. E antes nós teremos os Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. Pessoal, mais uma vez estou aqui em nome do programa Amigos da Enciclopédia, para agradecer a todos que estão nos apoiando e dizer que a sua participação é muito importante, porque é através da sua ajuda que podemos viabilizar financeiramente para a manutenção de toda a estrutura necessária para a elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia. E também, para falar sobre essas estruturas, tem o holociclo, a holoteca e o tertuliário, com a transmissão diária das tertúlias, onde acessam os intermissivistas. E também parte desse recurso utilizamos para a compra de dicionários, livros e periódicos. O aluno, além de ajudar, ele também terá outros benefícios a fazer adesão ao programa. Ele poderá acessar a Holoserver, poderá também acessar a holoteca, né, a pesquisa do acervo de livros, através do título e do autor. E também poderá realizar o download gratuitamente da última versão da enciclopédia. E também tem mais uma nova ferramenta, que é a verbetomática, onde o aluno poderá pesquisar sobre todos os verbetes.
Mais informações sobre o valor e forma de pagamento, podem entrar em contato com a recepção do CAEC, 45, nosso código de área, 3525-2652. E pode falar com qualquer um que atender. Obrigada. Boa tarde. É com satisfação que reitero o convite para o curso Imersão em Ectoplasmia, parceria da Ectolab com o CAEC, e que acontecerá aqui em Foz do Iguaçu nos dias 18, 19 e 20 de março. O Imersão em Ectoplasmia é um curso sem pré-requisito, terá apenas 40 vagas e acontece uma vez ao ano, sempre no mês de março. Lembrando que 10 inscrições já foram realizadas. Inscrições podem ser feitas na recepção do CAEC através do telefone 45, que é o código de área, 3525-2652, ou mesmo na Ectolab, através do telefone 45, o código 9101-1407, ou mesmo pelo e-mail ectolab@ectolab.org. Agradecemos e esperamos por vocês. Boa tarde a todos. Eu gostaria de convidá-los para o curso Reciclagem das Posturas Monárquicas, com a temática da 8ª edição, Intelectuais nas Cortes. O curso acontecerá do dia 19 a 21 de fevereiro de 2016 aqui em Foz do Iguaçu. Quais são os objetivos desse curso? Aprofundar a compreensão histórica da monarquia, estudar o temperamento monárquico e as reciclagens necessárias para a autossuperação e procurar a reconciliação do e com o nosso passado através de uma abordagem historiográfica e conscienciológica. Só para vocês terem alguma ideia, algumas aulas que nós teremos. Análise das personalidades intelectuais, a questão dos círculos de mulheres intelectuais, teremos também a oficina do temperamento monárquico e o campo bioenergético. O valor do curso é R$ 390 ou 3 vezes de R$ 140. Para mais informações ou para fazer a inscrição, entrar em contato com a recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo e-mail caec@caec.org. Sou eu. Mais uma vez, o CAEC está convidando a todos vocês para participarem do 11º Fórum da TENEPS e o 8º Encontro Internacional de Tenepsistas. Acontecerá próximo mês, 18 a 20 de dezembro. O evento deste ano dá início a novo ciclo dentro das atividades interassistenciais de pesquisa e aplicação da TENEPS, ensejando renovações e retribuições cosmoéticas visando maior alcance da tarefa assistencial. Se você tem, a partir de 60 anos, você já tem 50% do valor da inscrição. Entre em contato conosco e faremos a sua reserva ou a sua inscrição. 45 3525 2652. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida você, teletertuliano, morador de Foz, do Brasil e de outros países do mundo, a fazer o conscienciograma sem drama, online, que favorece o autoconhecimento através da autopesquisa, pela análise e preenchimento do conscienciograma e suas 2.000 perguntas. Esse curso ocorre aos domingos, de 19 às 21 horas, com 4 professores disponíveis para o esclarecimento e orientação a cada pergunta, tem a duração de 6 meses, inicia amanhã, dia 29 de novembro. E essas 2 primeiras aulas, do dia 29 de novembro e do dia 6 de dezembro, são aulas livres. Você pode acessar através do site, pela Conscius, www.conscius.org.br. O pré-requisito desse curso são os cursos básicos da Conscienciologia. O telefone 45 2102 1460. 2102 1460, de 14 às 19 horas. Contamos com vocês. Amanhã inicia o nosso conscienciograma sem drama. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete autorresponsabilidade somática,
especialidade autocompletismologia, e o verbetógrafo Antônio Pitaguari. Muito obrigado e boa tarde a todos.